Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, é com muita satisfação que eu estou aqui nesta madrugada, né? Nós já passamos aí de meia-noite, hoje já é quinta-feira, e eu estava meditando na palavra de Deus e senti o desejo de compartilhar convosco alguns versículos da palavra de Deus, inclusive bastante conhecido, mas que eu queria deixar para o nosso deleite espiritual, para a minha, para a sua, para a vossa meditação. Encontra-se no livro de Gênesis, o livro da criação, o princípio de todas as coisas, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos para nós meditarmos nesta madrugada abençoada. Capítulo de número 3, ao iniciar-se do primeiro versículo, diz o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meus queridos e amados irmãos, nós percebemos aí neste livro do Gênesis, no início, a manifestação do poder miraculoso, extraordinário, incalculável do nosso Deus Todo-Poderoso. Em criar todas as coisas, em organizar, Deus organiza a fauna, a flora, Deus faz tudo com equilíbrio, dando forma a todas as coisas. Mas no capítulo de número 2, nós já percebemos algo glorioso e que nos dá um grande privilégio. A gente percebe que quando Deus começa a criar todas as coisas, Deus diz: haja luz e houve luz. Haja animais silvestres, répteis, tudo Deus pela sua palavra disse: haja. Mas quando chega no capítulo de número 2, quando Deus começa a criar o homem e planeja na sua onisciência em fazer isto, nós vemos uma declaração de Deus que diz o seguinte no livro de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Nós vemos aí uma participação não apenas de Deus que falou haja, Deus disse façamos, um trabalho da Trindade divina. Ou seja, nós não somos simplesmente uma coisa que Deus criou e jogou na terra. Nós somos um projeto de Deus, arquitetado por Deus, planejado por Deus. Então, Deus ele cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Este projeto que Deus cria. Então, Deus nos dá este grande privilégio. Mas Deus, no versículo de número 16, ele dá uma advertência ao homem que ele criou, orientando que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia. E Deus diz que no dia em que ele comeres, certamente morrerás. Versículo de número 16. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas no capítulo de número 3, quando nós lemos, nós vemos algo bastante interessante que
está relatado na palavra de Deus sobre a tentação. E quando nós falamos de tentação, nós percebemos que indistintamente nós todos os dias nós somos tentados, nós somos experimentados. A Bíblia diz que o inimigo está em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, deixando bem claro que Deus a ninguém tenta. Deus permite que nós sejamos tentados, mas Deus a ninguém tenta. Então a tentação, ela não vem de Deus. Deus nos testa, nos experimenta, menos nos tentar. Por quê? Porque o propósito da tentação é simplesmente nos tirar e quebrar o nosso relacionamento com Deus, nos tirar da presença de Deus. E no capítulo de número 3, nós percebemos que houve uma tentação, algo arquitetado pelo inimigo das nossas almas. Mas a Bíblia diz que ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Tem um hino que diz: tentado não cedas. Ceder é pecar. E no capítulo de número 3, nós percebemos aí, os irmãos conhecem a história, quando fala da serpente, que era a mais astuta das alimárias que Deus tinha criado e tinha feito. Então Deus usa e se personifica através deste animal para tentar Eva e desconstruir aquilo que Deus tinha criado. O propósito do diabo era desfigurar aquilo que Deus tinha feito. E ele tenta aquela mulher. Nós percebemos no capítulo de número 3, versículo de número 2, que a serpente, no capítulo número 3, versículo número 1, a serpente diz à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Perceba que ela usa a própria palavra para tentar Eva, para criar uma circunstância e enganá-la. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O inimigo ele vem silenciosamente, sorrateiramente, e é preciso ter muito cuidado. E nós percebemos aqui que houve uma curiosidade e uma desconfiança despertada em Eva no capítulo de número 3, versículo de número 1, quando a serpente faz essa pergunta. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aí Eva responde no versículo de número 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela deu uma resposta. Eva ainda estava vigiando. E no versículo número 3 continua dizendo, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva lembra para a serpente a advertência que Deus tinha dado para eles, que não deveriam comer daquela árvore. Eles poderiam comer de toda a árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E algumas pessoas fazem uma pergunta: por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, ali no jardim, se ele sabia que o homem ia pecar? Porque na onisciência de Deus, ele já sabia que o homem iria desobedecer. Mas por que uma árvore que iria levar o homem à desobediência? A explicação mais óbvia para isso é o livre-arbítrio. Se a árvore do conhecimento do bem e do mal não estivesse no jardim, o homem não teria como fazer a escolha de obedecer ou não obedecer. Isso é o livre-arbítrio, o poder que Deus deu para o homem de escolher o caminho que ele queria seguir.
não está querendo dizer que pelo fato de Deus colocar aquela árvore, Deus estava incitando o homem a pecar. Muito pelo contrário, Deus não colocou a árvore em segredo. Deus ele advertiu, Deus ele avisou, como nós, porque nós temos a Bíblia Sagrada, para que nós evitemos quebrar o nosso relacionamento com Deus, porque a palavra nos orienta, a palavra nos fortalece, a palavra nos guia, para que nós possamos andar da forma que Deus quer, para que nós estejamos santificados e sejamos uma igreja eleita para com Deus. E quando Eva responde à serpente, no versículo de número 4, a serpente diz à mulher: certamente não morrerás. Ela usou a palavra, faz uma interrogação a Eva e cria uma curiosidade, uma desconfiança que desperta na cabeça de Eva. Certamente não morreremos? Como isso é possível? Acredito eu na cabeça de Eva, porque cria uma curiosidade, uma dúvida. Mas o que é interessante é que Eva, ela estava no lugar errado, na hora errada. Perceba que quando a serpente dá essa resposta, ela diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e do mal. Despertou em Eva uma curiosidade de achar que poderia ser como Deus, de saber o que Deus sabia. É interessante nesse texto que Eva parou onde não devia ter parado. Existem muitas pessoas que já perderam a salvação. Existem muitas pessoas que perderam a convicção, que perderam a alegria espiritual. Hoje estão afastados de Deus porque pararam em lugares que não deveriam, que não era coerente, que não era cabível. Eu sempre digo que existem muitas pessoas que procuram o que não perdeu e quando acha não conhece. Eva estava num lugar que não era propício para ela, que não era permitido. Nós percebemos que a decadência espiritual de muitas pessoas cederem à tentação é porque essas pessoas começam a frequentar ou estar em lugares que não agrada a Deus, que não vai trazer proveito espiritual, que não vai trazer coisas que cooperam para a nossa alegria, comunhão e relacionamento para com Deus. É por isso que nós devemos ter muito cuidado. Então, amados, a segunda coisa que nós percebemos dentro desse texto é que Eva, ela fixou os olhos no objeto do pecado. Eva olhou para algo que ela não deveria. No momento em que Deus advertiu a Eva que ela não deveria comer, que eles foram advertidos, não havia necessidade de olhar. A gente sabe que a nossa mente ela é altamente poderosa, mas a porta da nossa mente são os olhos. Existem muitas coisas que dizem que o que os olhos não veem, o coração não sente. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava no lugar errado e na hora errada. E fixou os olhos no fruto, fixou os olhos no objeto do pecado, que foi Betseba, estava se banhando. E Davi ficou apreciando, ficou olhando algo que não deveria e pecou contra Deus. Existem muitas pessoas que já perderam o rumo da salvação e alegria espiritual porque fixaram os seus olhos em algo que não era permitido, que não era cabível, que não havia necessidade. Que nós possamos ter cuidado, meus queridos, para que os nossos olhos possam estar vedados, para que Deus possa ungir os nossos olhos através da palavra, através da oração, para que nós possamos fixar os nossos olhos apenas no alvo da perfeição, que é Jesus Cristo, para que através dos nossos olhos não possamos contaminar a nossa mente e gerar dentro de nós uma curiosidade e uma dúvida a respeito daquilo que a palavra de Deus orienta, para que nós possamos ter uma vida consagrada na sua presença. A terceira coisa que nós observamos dentro desse texto é que Eva deu ouvido
a alguém que não tinha nada para dizer. Devemos ter muito cuidado com isso, meus queridos irmãos. Perceba que Eva parou, escutou tudo que a serpente tinha para dizer, mas ela parou para dar ouvido a quem não tinha nada de Deus para dizer. Existem muitas pessoas que perderam a firmeza na fé, na doutrina, deixaram de acreditar na doutrina e agora acreditam em doutrinas que são preceitos de homens, perderam a moralidade, perderam tantas coisas na vida e até o rumo da salvação, porque deram ouvidos a pessoas que não tinham nada de Deus para dizer. Tome muito cuidado com isso e não vá pensar que existem pessoas para desviar a sua credibilidade apenas que estão lá fora. Até pessoas que vivem no seu convívio, até da igreja. Porque a Bíblia diz que o joio está misturado no meio do trigo. Existem pessoas ali que podem parecer pessoas que creem a mesma coisa que você acredita, que têm a mesma visão que você tem, mas às vezes tem pessoas que têm uma visão diferente. Paulo enfrentou isso quando escreveu a carta, se não me falha a memória, aos Filipenses, quando Evóida e aquela outra mulher que agora me fugiu a memória, que elas tinham uma dissensão a respeito das coisas de Deus dentro da igreja. Havia uma dissensão entre Evóida e aquela outra mulher. Elas perderam o rumo da coisa. Elas começaram a criar um conflito entre elas porque elas acreditavam em coisas totalmente diferentes. E Paulo começou a advertir a igreja. Paulo começou a exortar a igreja que devia ter cuidado, porque naquele momento um conflito entre Evóida e Sintique, agora lembrei, ia atrapalhar o desenvolvimento do evangelho. Então tenha muito cuidado com quem você para ouvir, porque tem muitas pessoas que falam coisas até bonitas e lisonjeosas, mas que não são nada de Deus, que não tem nada de Deus para te dizer. Fuja, vigie, tenha cuidado. E nós percebemos aí, dentro desse texto, outra coisa interessante. A insinuação da tríplice dúvida referente a Deus. Perceba que quando a serpente começa a conversar com a mulher, a primeira coisa que ele coloca a dúvida na cabeça daquela mulher foi a sua bondade, a bondade de Deus no tocante à restrição. Quando ele diz, é verdade que de toda árvore do jardim não deve se comer? E quando a mulher responde, a serpente diz, não, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. A serpente começa a orientar errado aquela mulher e mostrar que deixar uma dúvida na cabeça daquela mulher. Se eu comer da árvore do jardim, que eu não posso comer, vai me trazer conhecimento, eu serei como Deus. E por que Deus ele me isentou disso? Acredito que Eva começa a achar que a orientação que Deus deu foi para que Eva não comesse, para que não ficasse igual a ele. Então, houve a dúvida da bondade de Deus. Deus estava fazendo aquilo pela bondade, pela misericórdia, para que eles não pecassem. Ele também deixa uma dúvida sobre a retidão relativa à afirmação de que não morreria. Versículo de número 4, quando diz, certamente não morrerás. Uma afirmação que deixou Eva balançada, sentiu firmeza naquela palavra. A terceira coisa que nós percebemos dentro desse texto é que sua santidade quanto a Satanás assevera, perceba que ele assevera que, ao contrário deles morrerem, eles iriam ter conhecimento, eles seriam como Deus, serei como Deus,
conhecendo o bem e conhecendo o mal. Versículo de número 5. É por isso que é muito perigoso, meus queridos irmãos, a gente dar ouvidos a quem não tem nada de Deus para dizer. Geralmente essas pessoas querem deturpar a nossa mente, querem contrariar a nossa mente, querem nos deixar dúvida a respeito daquilo que nós cremos e acreditamos. Para nós terminarmos esta reflexão, esta pequena reflexão, nós vamos ver o que essa tríplice dúvida na cabeça de Eva trouxe de prejuízo. Sobre a bondade da restrição, sobre a retidão da afirmação que eles não morreriam e sobre afirmar e deixar essa segurança de que eles seriam como Deus, que eles conheceriam o bem e o mal, que eles poderiam comer, que ia trazer coisas boas. Primeira coisa que a gente vê que essa tríplice dúvida traz aí é a incredulidade. Eva começa a desacreditar naquilo que Deus orientou, porque a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 3 e versículo de número 6, diz: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Perceba que quando você está no lugar errado, quando você começa a buscar aquilo que não conhece e dá ouvidos a quem não tem nada de Deus para lhe dar, a primeira coisa que acontece na sua vida é incredulidade. Deixar de acreditar nas coisas de Deus. A segunda coisa que acontece, a cegueira. Nós percebemos aqui que Eva, ela cegou, ela perdeu a visão espiritual, ela passou a não enxergar mais as coisas de Deus e começou a dar credibilidade àquilo que ela estava ouvindo de alguém que não tinha nada de Deus para dizer. E essa incredulidade resultou na desobediência. A Bíblia diz que ela tomou do fruto. Veja como a visão de Eva estava tão distorcida. Diz que ela viu que a árvore era prazível para se comer. Ela era agradável. Ela era boa aos olhos. Veja, aos olhos de Eva. Ela estava olhando, ela fixou os olhos no objeto do pecado e a visão dela foi deturpada e ela começou a enxergar que aquilo que era pecado para Deus era bom. A segunda coisa que trouxe foi, a primeira foi a credibilidade, a segunda foi a desobediência. Todos aqueles que perdem a credibilidade no Deus pelo qual ele serve, ele se transforma num desobediente. Existem muitas pessoas que não perderam só a credibilidade em Deus, mas deixaram de acreditar na sua liderança. Tenha muito cuidado. Estamos vendo aí bombardeios nas redes sociais de pessoas que não têm nada de Deus para dizer e estão bombardeando a mente dos nossos irmãos. E muitas pessoas já viraram incrédulos e deixaram de acreditar na liderança, nas coisas que Deus fez. Mas que Deus possa nos abençoar, irmãos, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos possam estar ungidos para não perdermos a credibilidade nem em Deus, nem na nossa liderança, nem nos nossos pastores que foram levantados por Deus para orientar a igreja, para dirigir a igreja, orientados pelo Espírito Santo. Tenhamos cuidado, muito cuidado. Para nós terminarmos, a terceira coisa que resultou nessa tríplice dúvida, a terceira coisa que resultou foi a queda. A Bíblia diz que eles comeram do fruto e perderam a comunhão com Deus. Eles quebraram o relacionamento com Deus. Que nós possamos estar firmes, que nós possamos estar revestidos como o apóstolo Paulo nos orientou, com as armaduras de Deus, o capacete da justiça, a espada do Espírito, calçado
com o evangelho da paz, a couraça da justiça, com o cinto, com todas as armaduras, para que nós possamos resistir no dia mau. Nesses últimos dias, estamos na reta final. O inimigo vem para derrubar. Ele quer tirar o seu foco, o foco do alvo da perfeição, que é Jesus Cristo. E ele quer tirar a sua credibilidade das promessas, a sua credibilidade no Deus pelo qual você serve, a sua credibilidade da liderança da igreja. Mas não perca, permaneça firme, inabalável. Você pode até ser tentado, mas o pecado não é ser tentado, é ceder à tentação. E aí deixa a palavra de Deus nesta madrugada maravilhosa, deixa para mim e para você a seguinte receita. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Permaneça firme. A única coisa que você tem que parar para dar ouvidos é a Bíblia Sagrada. Esta palavra que é inerrante, esta palavra que foi escrita por homens inspirados por Deus, que é a nossa bússola de orientação, que nos orienta, que nos ajuda, que nos fortalece. Fazendo assim, você nunca vai perder o rumo da salvação. Você nunca vai parar para dar ouvidos a quem não tem nada de Deus para dizer. E as suas dúvidas nunca estarão na sua cabeça, porque você vai andar um crente firme, que não tem dúvida, que não tosqueneja, que acredita nas promessas de Deus, na palavra de Deus e que não se mistura, mas que é santo, que é aquilo que se distingue das demais coisas. Que Deus vos abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa de muita paz, você que ainda está aí acordado. E não esqueça, entre lá no nosso canal do Facebook, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu like, inscreva no nosso canal, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Neste período em que estamos vivendo aí de quarentena, estamos em casa, mas não vamos perder o foco. Continuar orando, jejuando, buscando a presença de Deus, e Deus com certeza nos dará a vitória em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus.